pessoal, meu nome é Natália, eu sou mestre e doutora em Genética e Biologia Molecular. Atualmente eu sou pós-doutoranda no Laboratório de Genética Mitocondrial, sob a coordenação da professora Nádia Souza Pinto, no Instituto de Química da USP. Sejam muito bem-vindos à aula de síntese translesão, que faz parte do curso de resposta a danos no DNA. Esse curso ele é oferecido pelo Laboratório de Reparo de DNA, sob a coordenação do professor Carlos Menck, onde eu fiz meu doutorado e meu primeiro pós-doc. Bom, então vamos lá. Diferentes lesões no DNA ativam diferentes mecanismos de reparo. Por exemplo, vocês já viram ou verão aqui nos vídeos que lesões que distorcem a molécula de DNA são reparadas pelo reparo por excisão de nucleotídeos, e que bases oxidadas são reparadas pelo reparo por excisão de bases. Lesões no DNA também podem bloquear a progressão da forquilha de replicação. Essas lesões que bloqueiam a replicação são, no geral, volumosas e impedem a progressão da DNA polimerase replicativa. Essas lesões que param a forquilha de replicação podem ser reparadas pelo mecanismo de reparo por excisão de nucleotídeos. No entanto, quando há muitas forquilhas de replicação parada, para que esses locais não entrem em colapso e resulte em quebra de fita de DNA, as células dispõem de um mecanismo conhecido como síntese de translesão. Do inglês Translation Synthesis, o TLS, que é um mecanismo que replica o DNA contendo dano, e é sobre esse mecanismo que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo. Vários são os tipos de lesões no DNA que param a forquilha de replicação, como por exemplo sítios aporínicos ou apirimidínicos, estruturas G-quadruplex e os adultos de cisplatina. Em especial, nós temos os dímeros de pirimidina parando a replicação do DNA. O DNA é uma molécula grande que normalmente absorve a energia. Então, ela ganha energia quando é atingida por um fóton de luz UV e libera rapidamente essa energia em forma de calor. Durante esse tempo após o DNA absorver a energia e antes de dissipar o calor, ele fica no estado de energia mais alto e é mais reativo. Com isso, o DNA pode reagir de algumas formas. A mais comum é a fusão de dois pares de base. Se houver pirimidinas adjacentes, os anéis delas podem se fundir. Essa reação é possível devido à proximidade dos anéis e ao alinhamento de suas simetrias. Os dímeros de pirimidina do tipo CPD e 6,4 são as principais lesões no DNA ocasionadas por excitação direta após a exposição à luz UV. Lesões volumosas, aqui representadas por essa estrela, bloqueiam a progressão das polimerases replicativas, levando então ao que se chama de estresse replicativo. Enquanto essas polimerases estão paradas na lesão, a progressão da helicase não é interrompida. Como resultado, a helicase continua a desenrolar o DNA parental, enquanto a DNA polimerase replicativa está parada. Isso leva ao desacoplamento entre a helicase e a polimerase replicativa e, consequentemente, leva à geração de DNA simplici-fita. O DNA simplici-fita é rapidamente recoberto pela proteína de replicação A, ARPA, e ativa a via de ATRCHK1 para manutenção da integridade da forquilha de replicação, estabilização do reinício da forquilha e parada do ciclo celular para garantir a sobrevivência celular. Mas então, como é que esse bypass acontece? Primeiro vamos falar das polimerases de síntese de translesão. Assim como as polimerases replicativas, as polimerases de TLS possuem essa estrutura de polegar, dedos e palma. No entanto, elas possuem adicionalmente um dedo pequeno que provavelmente auxiliam na estabilização dessa polimerase no DNA danificado, além de possuir um sítio catalítico maior que a da DNA polimerase replicativa, fazendo com que ela acomode melhor a lesão para realizar o bypass. O fato dela ter esse sítio catalítico mais relaxado faz com que ela tenha menos contato com o DNA, fazendo com que a DNA polimerase possua uma processividade e fidelidade diminuída. Essa baixa processividade e fidelidade faz com que essas polimerases de TLS sejam mais mutagênicas e percam a atividade de exonuclease profluid 3' 5'. Existem pelo menos 11 DNAs polimerase de TLS dividido em 5 famílias. No entanto, aqui nessa aula, nós vamos focar apenas na TLS realizada pela DNA polimerase ETA. Aqui nessa figura, temos como exemplo uma lesão no DNA ocasionada por luz UV. Um ponto importante do mecanismo de TLS é a monobictinação da proteína PCNA. A PCNA é um anel capaz de circundar o DNA trabalhando como uma abraçadeira.
Durante a replicação do DNA não danificado, ela trabalha como um fator de processividade, abrigando as DNAs polimerases replicativas, na fita lead e na fita lag. Além da replicação, a PCNA está envolvida com as vias de reparo de DNA, remodelamento da cromatina, controle do ciclo celular, apoptose e expressão gênica. Ela pode interagir com muitas das proteínas de TLS, e essa interação é essencial para a atividade das polimerases de síntese de translesão. Para que a PCNA perca afinidade pelas polimerases replicativas e passe a ter afinidade pelas polimerases de TLS, ela sofre uma modificação pós-traducional, que é a adição de uma molécula de ubiquitina num processo chamado de monoubictinação. E como esse mecanismo começa? Como eu havia dito, após o bloqueio da DNA polimerase replicativa pela lesão, há a formação de DNA simplesfita que é coberto por RPA. A associação de RPA com DNA recruta as proteínas RAD18 e RAD6 para adicionar uma ubiquitina na lisina 164 de cada uma das 3 subunidades de PCNA, para que PCNA passe a ter afinidade pelas DNAs polimerases de síntese de translesão. A DNA polimerase ETA, a POL-ETA, é sem dúvida a mais conhecida DNA polimerase de TLS, uma vez que mutações no gene da POL-ETA combinam no desenvolvimento do xeroderma pigmentoso variante. A POL-ETA pode fazer o bypass de vários tipos de lesão, como por exemplo UV, adultos de cisplatina, lesões geradas por estresse oxidativos e sítios AP. Como ela tem baixa processividade, assim que ela completa o bypass da lesão, ou seja, assim que ela faz a replicação do DNA contendo o dano, a PCNA é desubiquitinada e a polimerase replicativa volta a replicar o DNA após a lesão. A TLS é um processo muito importante do ponto de vista mutagênico, porque as polimerases dessa via de tolerância podem realizar o bypass de maneira livre de erros ou propensa a erros. Ou seja, ela pode inserir a base correta frente à lesão ou a base errada gerando uma mutação. O que vai determinar a fidelidade do processo é a natureza da lesão e a polimerase que está disponível para fazer o bypass. Com relação aos danos por luz UV, a polimerase ETA é a polimerase que consegue fazer o bypass com maior fidelidade. Como eu havia dito, a POL-ETA é tão importante no bypass desses danos que mutações na polimerase de TLS resultam na doença autossômica recessiva rara, conhecida como xeroderma pigmentoso do grupo variante. Esses pacientes têm um fenótipo mais brando que os pacientes mutados nas proteínas da via de NER, que apresentam o xeroderma pigmentoso clássico. Esses pacientes apresentam, no geral, altos índices de câncer de pele em áreas expostas ao sol, como o rosto, pernas e braços. E como podemos verificar nesse gráfico, a população normal não portadora do xeroderma pigmentoso pode apresentar os primeiros tumores de pele acima dos 40 ou 50 anos, enquanto que pacientes com xeroderma pigmentoso apresentam os primeiros tumores ainda na infância. Bom, pessoal, o que eu gostaria que vocês entendessem ao final dessa aula é que as células dispõem de um mecanismo para tolerar os danos no DNA, que esse mecanismo é conhecido como síntese de translesão. E que esse mecanismo não é um mecanismo de reparo, e sim um mecanismo capaz de replicar o DNA contendo dano. Gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, e caso tenha ficado alguma dúvida ou vocês queiram saber mais sobre o assunto, é só entrar em contato comigo através do meu endereço de e-mail. Tchau, tchau!